Olá, sou Marcos Ferraz, esse é o nosso canal Farmacologia. Vamos agora dar continuidade à nossa conversa sobre antipsicóticos. E hoje vamos conversar com um pouco mais de carinho sobre os fármacos, no caso, os neurolépticos. Então, nós vimos na conversa passada que os neurolépticos são, via de regra, antagonistas receptores D2, e isso que eles conferem o efeito antipsicótico, mas também exibem propriedades antihistamínica, anti-alfa e antimuscarínica. Muito bem. Então, a primeira classe de neurolépticos que a gente vai discutir são os fenotiazínicos. Na verdade, os fenotiazínicos trouxeram a primeira revolução da psiquiatria, né? O surgimento da clorpromazina. A gente já conversou isso em outra ocasião. Muito bem. O que caracteriza os fenotiazínicos, claro, a estrutura química fenotiazínica, são essas propriedades antagonistas de D2, costumam ser bastante antihistamínicos, então são muito sedativos, têm algum efeito atropínico, isto é, antimuscarínico. Claro que isso vai dar alguns efeitos adversos sobre, né, o bloqueio do parasimpático, mas também vai diminuir um pouquinho a síndrome extrapiramidal. Em geral, os fenotiazínicos são fármacos menos potentes que drogas como, por exemplo, as butirofenonas, mas na prática não tem muita diferença clínica em termos de eficácia clínica. Então, eles funcionam muito bem. E neurolépticos são empregados tanto no tratamento ambulatorial da esquizofrenia, como para os quadros de surto psicótico, agitação psicomotora, por exemplo. Bom, então, falei da clorpromazina. A dose vai ficar em torno de 300 a 500 miligramas por dia, dose diária. O paciente costuma responder, então coloquei as formulações só por curiosidade. A flufenazina tem formulação de depósito, o enantato de flufenazina. Isso vai permitir uma administração a cada 4 semanas. Em geral, o steady state vai ocorrer após a primeira semana. Isso, claro, que isso é variável de pessoa para pessoa, mas você mantém nível plasmático por 4 semanas. Isso é importante quando tem dificuldade de fazer aquela administração diária, algumas vezes por recusa do paciente, por não adesão, embora tenha um outro problema, né? Eu vou falar um pouquinho dos efeitos adversos, e a formulação de depósito, teoricamente, oferece um risco maior de síndrome maligna, ou quando ocorre a síndrome maligna, vai dar complicações. A tioridazina é outro fármaco desse grupo. Aqui eu coloquei as estruturas químicas, mostrando pequenas diferenças, que vão dar diferenças em termos de cinética, em termos de diferenças no perfil de ação. Ainda dentro da classe das fenotiazinas, a levomepromazina e a pipotiazina são duas drogas com importante ação atropínica. Na verdade, elas têm ação atropínica moderada, não são, assim, atropínicos potentes. Mas, de qualquer maneira, isso vai reduzir um pouquinho os efeitos extrapiramidais, a gente vai ver daqui a pouquinho, e tem descrito casos de levomepromazina para precipitar glaucoma de ângulo fechado. Né? Quem tem glaucoma de ângulo fechado tem contraindicação para uso de drogas atropínicas. Muito bem, tem formulação em gota e mesma coisa com a pipotiazina, tem formulação injetável também. Aliás, tem o palmitato de pipotiazina, que é uma formulação também de depósito. Bom, então, em modo geral, as fenotiazinas apresentam esse núcleo fenotiazínico, são drogas de relativa baixa potência para bloqueio D2, fazem um bloqueio H1 importante, então tem efeito sedativo, são bastante sedativas. O efeito atropínico varia de droga para droga. Faz um bloqueio alfa também importante, isso contribui para a sedação, também pode provocar efeitos sobre o sistema cardiovascular, como hipotensão postural. Então, uma certa cautela no paciente com risco de queda. São drogas que também são empregadas, além da esquizofrenia,
para estabilizar o humor de paciente com transtorno afetivo bipolar. Então, isso caracteriza as fenotiazinas. Então, indicações: psicose, né, incluindo transtorno afetivo bipolar, para estabilizar o humor. Também podem ser empregadas na hiperêmese. Claro, não vai ser droga de escolha do paciente que está apresentando vômitos, tal. A gente vai pensar em outras drogas. Mas quando o paciente não responde, por exemplo, a metoclopramida, então pode ser indicado uma fenotiazínica. Não é legal associar a metoclopramida com a fenotiazina, porque vai agravar os efeitos extrapiramidais. Também soluço. Bom, soluço a gente resolve com um pedaço de papel de pão ou jornal colado com cuspe na testa, ou mandar o sujeito beber uma água num prato de cabeça para baixo. Se nenhuma medida caseira resolver, e o soluço, então, às vezes perdura até por dias, as fenotiazínicas podem ser empregadas. Também são adjuvantes no tratamento da síndrome de abstinência pelo etanol, na porfiria e no tétano. Bom, a segunda classe de neurolépticos que a gente vai falar são as butirofenonas. E aqui a gente tem o protótipo do antipsicótico, do neuroléptico de alta potência, que é o haloperidol. Então, as doses então, vão ser bem menores, né? Quanto maior a potência, menor a dose. Também há formulação de depósito. Bom, o haloperidol ele é extremamente potente para bloquear receptor D2, e como a gente faz uma dose pequena, ele acaba tendo pouco efeito em outros receptores. Então, o aldol tem pouca ação em receptor D1. Acabei não falando, as fenotiazínicas também bloqueiam receptores do tipo D1. O haloperidol tem pouca ação em D1, tem pouca ação em receptores alfa-adrenérgicos, também tem pouca ação em receptores estaminérgicos e em receptores muscarínicos. Então, isso dá um perfil de efeito adverso diferente. Por ser muito potente, ele provoca um bloqueio na via nigrostriatal muito importante. Então, daí o fato dele produzir síndrome extrapiramidal com uma prevalência grande, com uma intensidade grande também. Então, ele é menos sedativo que as outras drogas, provoca menos hipotensão. Claro que alguma sedação a gente vai ver pelo próprio bloqueio D2. Causa menos hipotensão e causa uma síndrome extrapiramidal bastante importante. Uma outra característica do haloperidol é que a maioria dos neurolépticos é metabolizada pela isoforma 2D6 do citocromo P450. O haloperidol também é metabolizado pelo CYP2D6, mas a principal via de metabolismo é o CYP3A4. Não sei se vocês lembram da aula de farmacocinética, essa isoenzima ela é responsável pelo metabolismo de muitas drogas. Então, isso significa que o haloperidol vai ter seus níveis plasmáticos reduzidos por drogas como carbamazepina, rifampicina, entre outras. Por outro lado, por depender menos do CYP2D6, o haloperidol vai ser mais seguro para algumas populações em que há, por exemplo, alteração na expressão dessa enzima. Então, asiáticos, por exemplo, japoneses, chineses, coreanos, cerca de 10% dessa população vai ter uma deficiência na expressão dessa enzima. Então, outros neurolépticos, a clorpromazina, a levomepromazina, entre outros, podem ter seus níveis plasmáticos elevados, né, normalmente. A gente chama isso de idiosincrasia. Na verdade, idiosincrasia é um efeito genético. Então, o haloperidol seria mais seguro nessas populações. Outro aspecto importante do haloperidol é que ele é um dos fármacos que menos interfere com o limiar de convulsão. Os outros fármacos, as fenotiazínicas, podem interferir com o limiar de convulsão. Então, isso é um cuidado adicional também que a gente tem que ter. Um senão é que tem estudos dizendo que o haloperidol pode prolongar intervalo QT. Eu vou deixar no final da nossa conversa, eu vou falar o que significa isso, drogas que prolongam o intervalo QT no eletrocardiograma. Isso predispõe a um risco de uma arritmia que é potencialmente fatal.
Outro fármaco desse grupo é o droperidol. O droperidol não é mais empregado nas psicoses. O droperidol vai ser utilizado como coadjuvante de anestesia geral. Então, indução e manutenção de anestesia geral e regional, produzindo o que a gente chama de neuroleptoanalgesia, que é uma anestesia dissociativa, né? Porque o que caracteriza o efeito neuroléptico é um estado de indiferença ao ambiente. O sujeito não reage muito ao ambiente. E aí, associado, então, a um opioide, por exemplo, fentanila ou sulfentanila, que é a estrutura química do droperidol, não do opioide, ok? Então, ele pode ser empregado para anestesia geral. Então, vai produzir tranquilização e sonolência, tem uma ação antiemética, que é importante, né? E parece proteger a microcirculação em caso de choque hemorrágico ou traumático. Aí a gente tem que repor volume, claro. E também procedimentos cirúrgicos ou diagnósticos. Então, só por curiosidade. Bom, então, as butirofenonas, aqui está a estrutura química do haloperidol, como eu falei, tem elevada potência. E falo isso para vocês, na prática, não tem muita diferença. Não posso dizer assim que o haloperidol produz uma resposta melhor que a clorpromazina, ou que a tiroidazina, ou que a levomipromazina. O que caracteriza ele é menor ação sedativa, praticamente nenhuma ação atropínica e também pouca ação bloqueadora alfa, mas provoca uma CEP importante pelo potente bloqueio D2 no estriado. Outra classe de neurolépticos são os tioxantenos. Então, está aqui a estrutura, tem 3 fármacos aqui, sendo que dos 3, no Brasil, atualmente, só temos o zuclopentixol, o flupentixol e o tioxeno saíram, o tioxeno saiu do mercado brasileiro. Ele também é uma droga de alta potência, para bloquear D2, pouco sedativo e pouco hipotensor, e tem um efeito atropínico moderado. Então, seria uma droga semelhante ao haloperidol, mas que provocaria menos síndrome extrapiramidal. O problema é que o tioxeno é uma droga que prolonga muito o intervalo QT. E aí, portanto, provoca risco de arritmia aumentado. Isso levou à retirada do tioxeno do mercado. O flupentixol são 2 isômeros, o Z é o cis, o E é o trans. Então, o trans não tem efeito, né? O cis ou Z produz efeito, tem ação D2, sobretudo, a mais importante, também alguma ação em D3 e D1, também bloqueia 5-HT2, alfa-2 e H1. Então, alguns autores consideram o flupentixol como um quase atípico, eu vou explicar isso na próxima conversa, mas também não está disponível no Brasil. Então, o zuclopentixol, olha o Z aqui, é o isômero ativo do clopentixol. Então, tem um perfil semelhante ao tioxeno, exceto pelo fato de provocar menor risco dessa arritmia, que é o torsade de Pointe. E o zuclopentixol aqui no Brasil também tem formulação de depósito, né, que permite uma injeção a cada 4 semanas. No passado, né, quando existia, enfim, quando a sociedade ainda não tinha se voltado em função da internação do paciente, essas drogas eram muito usadas naquele paciente internado, porque é mais fácil o manejo, você dá uma injeção a cada 4 semanas, ok? Mas, felizmente, nós diminuímos, né? Hoje em dia, a tendência é que o paciente seja tratado em casa, com sua família, a gente vai discutir isso depois, o sucesso é muito melhor. Bom, então, em relação aos tioxantenos, o zuclopentixol tem a formulação de cloridrato e 2 formulações de depósito, o decanoato e o acetato, como a gente já falou. A outra classe é a de fenilbutilpiperidinas. Então, 2 fármacos, a pimosida e o penfluridol. Então, tem efeitos semelhantes ao haloperidol. São drogas também bastante potentes, menos sedativas,
provocam menos bloqueio alfa, então provocam menos hipotensão postural, e também provocam bastante síndrome extrapiramidal. A pimosida, só curiosidade, é uma droga mais potente em bloquear D2 do que o haloperidol. Então, quando ela surge com a promessa de ser mais eficaz. Mas na prática, como eu disse para vocês, não tem muita diferença na clínica, né, na prática clínica, entre os neurolépticos. Bom, está aqui a estrutura química. Então, vamos falar agora um pouquinho dos efeitos adversos dos antipsicóticos. Então, eu falei para vocês que a ideia do antipsicótico é bloquear o receptor D2 na via mesolímbica, que, teoricamente, é a via que estaria aumentada durante a psicose, e isso vai provocar os sintomas positivos. Nós conversamos na conversa passada, que a via mesolímbica também, neurônios da área tegmental ventral e neurônios da substância negra aferem para o estriado dorsal, e que é uma hipótese interessante de que tanto sintomas positivos como negativos estão ligados não a um aumento de dopamina no núcleo accumbens, lá no estriado ventral, mas a um aumento de dopamina no estriado de associação, que é parte do estriado dorsal. Bom, só que quando a gente faz o bloqueio D2, a gente acaba bloqueando o D2 no estriado inteiro. E aí isso vai provocar a síndrome extrapiramidal. Bom, começa com as reações distônicas agudas, que é perda de controle pelo paciente de movimentos. Então, ele começa a fazer caretas, pode fazer torcicolo e crise oculógera. Na crise oculógera, há uma paralisia, né, do globo ocular, musculatura que movimenta os olhos, e de forma que ele pode ficar com os olhos voltados para cima, como se só conseguisse olhar para cima, ou para baixo, ou para o lado, enfim. É uma situação que incomoda bastante o paciente. E aí, como a gente trata essa reação distônica aguda? Bom, teoricamente, reduzindo a dose, né, para desocupar os receptores, desbloquear os receptores D2 no estriado, mas na prática, se o médico reduz a dose, ele também vai reduzir os efeitos clínicos. Então, uma alternativa a reduzir a dose é entrar com uma droga antimuscarínica, uma droga atropínica. Então, percebam, o médico vai prescrever o antipsicótico e, junto com o antipsicótico, ele vai prescrever uma outra droga que tem ação atropínica para reduzir os efeitos adversos do antipsicótico. Outro efeito importante também é a acatisia. A acatisia é um desconforto ou tensão referida às pernas. Então, vocês vão notar o paciente agitado, ele senta, daqui a pouco ele levanta, ele anda, ele não consegue ficar parado, e ele diz que ele sente uma tensão nas pernas. Uma vez conversando com uma paciente medicada com haloperidol, e ela disse para mim o seguinte: eu quero sentar, mas eu não quero. Eu quero ficar em pé, mas eu não quero. Eu quero andar, mas eu não quero. Que era a forma como ela descrevia essa tensão que ela sentia nas pernas. Então, mesma coisa, um ajuste da dose poderia aliviar a acatisia, mas, na prática, reduzir a dose vai diminuir o efeito clínico. A acatisia responde bem a sedativos ansiolíticos, então, por exemplo, a prometazina, e também a beta-bloqueador de ação central, como o propranolol. O terceiro grupo de efeitos constitui uma síndrome parkinsoniana, ou um pseudo-parkinsonismo, ou, se preferir, o parkinsonismo farmacológico. Então, um bloqueio D2 no estriado vai provocar a tríade do parkinsonismo: rigidez muscular, tremor em repouso e bradicinesia. Também uma redução de movimento, a hipocinesia, instabilidade postural. Aqui, mesma coisa, o uso de atropínicos ou de outros medicamentos antiparkinsonianos, que eu falo daqui a pouquinho. Opistótono é uma tensão, op significa posterior, então um aumento do tônus posterior, que tem uma gravura, claro que está exagerada, que é uma gravura artística, mas isso é opistótono. Também pode ser um efeito do neurolético. Esses efeitos, a prevalência
e a intensidade é variável, embora drogas potentes como as butirofenonas, como o haloperidol, vai produzir alguma reação dessas na grande maioria das pessoas. Muito bem. Então, aqui só para destacar cada um desses efeitos, a distonia aguda com crise oculógera, torcicolo, opistótono, protusão ou torção da língua, espasmo da laringe, caretas, são mais comuns, mandíbula travada, contrações nas mãos e braços, ainda pode cursar com deslocamento da articulação temporomandibular, da ATM, e espasmos de laringe. Bom, há uma prevalência maior em paciente jovem do sexo masculino, mas afeta todo mundo. Numa crise distônica aguda, o tratamento é anticolinérgico, né, atropínico. Aqui a droga de escolher o biperideno por via intramuscular costuma resolver. E claro, isso está ligado ao bloqueio D2 na via nigroestriatal. Eu falei da acatesia, né, aquela sensação subjetiva de inquietação. E eu disse para vocês que a droga de escolha é o propranolol, aí 30 a 90 miligramas por dia. Lembrando que os beta-bloqueadores têm contraindicações, né? Paciente com bradicardia, paciente com asma ou DPOC. Então, tem algumas contraindicações importantes. E aí tem que levar em conta isso, né? Se não puder fazer o beta-bloqueador, pensar no atropínico, no sedativo. Atropínico com ação bastante sedativa. A prometazina. Eu não falei ainda da prometazina. A prometazina é um fenotiazínico. Na verdade, foi o primeiro fenotiazínico sintetizado. Só que a prometazina não tem ação antipsicótica. Ela é fraca como antipsicótica, para usar uma linguagem popular. Mas ela é bastante antihistamínica. Então, por ser antihistamínica e sedativa, ela vai... e tem efeito atropínico, ela vai aliviar também, vai prevenir também esses efeitos, né, da distonia, e pode ser empregada também em substituição ao propranolol naquele paciente que é contraindicado o seu uso, ok? Bom, e a ideia, então, vai ser substituir o neuroléptico por uma droga atípica, que a gente vai falar depois com mais carinho. Eu falei do pseudoparkinsonismo, ou da síndrome parkinsoniana, né, com aquela tríade clássica do Parkinson, bradicinesia, literalmente do grego movimento lento, rigidez muscular e o tremor em repouso. Então, biperideno, que é o atropínico, a prometazina, que é atropínico antihistamínico, como falei, e a amantadina também pode ser empregada. A amantadina é um fármaco empregado no parkinsonismo. Lorazepam é um benzo de alta potência, a gente já falou dele, também pode ser empregado com algum sucesso. Bom, aqui, então, a dificuldade, essa figura é do livro do Stoll, um livro bastante interessante, vocês perceberem a dificuldade de separar a CEP do efeito clínico. Então, aqui, nessa linha em verde, tem o limiar para o efeito antipsicótico, ou seja, o bloqueio D2 no estriado de associação e, segundo alguns autores, também no estriado ventral. E aqui o limiar é para o bloqueio total do estriado dorsal, do neoestriado, né, caudado hipotame, que vai provocar a síndrome extrapiramidal. Mais ou menos nessa faixa, também é o limiar para o bloqueio da via tuberoinfundibular, né, para o bloqueio de receptores T2 lá na adenohipófise. E, portanto, onde o antipsicótico vai produzir aumento da liberação de prolactina. Hiperaumento, hemo-sangue. Então, a hiperprolactinemia é efeito adverso também do antipsicótico. Por isso que é difícil o manejo da CEP com neuroléptico. Então, o que a gente vai fazer é associar um outro fármaco, no caso, um fármaco atropínico. A árvore mental está dizendo aqui para a gente que sim, o CEP é o principal efeito adverso dos neurolépticos. Perfeito. Bom, mas por que o atropínico reduz a CEP? Então, vou mostrar para vocês o que acontece lá no neoestriado. Há um balanço entre projeções dopaminérgicas que vão inervar aqueles neurônios GABAérgicos, MSN, lá no estriado, okay? E interneurônios colinérgicos que vão regular
essa sinapse. Então, vou mostrar para vocês aqui. Liberei a acetilcolina. A acetilcolina vai ativar receptores M1, proteína GQ, então vai ativar esse circuito aqui, ok? Vai ativar esse neurônio de GABA. E aqui eu tenho, nesse terminal dopaminérgico, receptores nicotínicos. Então, a acetilcolina vai se ligar e vai facilitar a liberação de dopamina. Então, notem como a acetilcolina regula dos dois lados, né? Ela regula ativando esse receptor e, ao mesmo tempo, regula promovendo liberação de dopamina, né? Facilitando a liberação de dopamina, e a dopamina, então, ativando receptores D2, ela vai desligar esse receptor. A própria dopamina, quando ela se liga em receptor D2, assim como a acetilcolina, que se liga em receptor M2 e M4, pré-sinápticos, lembrem, tanto o receptor D2 quanto o M2 e M4 reduzem o AMP cíclico e reduzem o cálcio. Então, eu tenho tanto acetilcolina freando a liberação de mais acetilcolina, como a própria dopamina vai frear a liberação de acetilcolina. Então, a dopamina, uma vez liberada, ela garante que esse tônus colinérgico vai ser reduzido e ela, então, vai poder exercer sua ação na célula pós-sináptica, ativando D2, reduzindo o cálcio aqui dentro, tirando o potássio e desligando esse neurônio aqui GABAérgico. Muito bem. Falei da fisiologia. O que acontece quando o haloperidol é administrado? Então, o haloperidol está aqui, bloqueou o receptor D2. Bloqueando o receptor D2, eu já tenho um problema, porque eu vou ter uma redução da ação da dopamina e um excesso da ação da acetilcolina. Só que o haloperidol também vai bloquear D2 naquela célula pré-sináptica, esqueci de botar aqui, aumentando a liberação de acetilcolina, ok? Bom, isso vai provocar esse desequilíbrio dopamina-acetilcolina que cursa com a síndrome extrapiramidal. Quando eu falar do parkinsonismo, eu vou explicar por que a falta de dopamina nessa via, na via direta e na via indireta, vai provocar os sintomas do Parkinson. Quando você entra com a prometazina, né, nome comercial mais conhecido é o Phenergan, vai bloquear receptor M2 e vai provocar um aumento da liberação de acetilcolina. Ok? Além disso, essa acetilcolina, como a gente viu, ela vai ativar o receptor nicotínico e aumentar a liberação de dopamina. Ora, se eu tenho um aumento da liberação de dopamina, ao mesmo tempo que eu estou bloqueando o receptor da acetilcolina, o próprio Phenergan bloqueia esse receptor aqui também, o aumento da dopamina vai deslocar o antagonista do receptor D2. Então, ou seja, bloqueando os dois receptores, eu volto a ter o equilíbrio dopamina-acetilcolina e o sistema volta a funcionar semelhante ao normal. Por isso que, então, quando o médico prescreve haloperidol, geralmente ele associa prometazina ou biperideno. Como a prometazina é muito sedativa, muitas vezes no paciente ambulatório é preferível fazer o biperideno, para o paciente não ficar sonolento, né, chapado o dia inteiro. Muito bem. Muito bem. Notem que aqui está a dopamina sendo liberada, ok? Dopamina ativa o receptor D2 na célula colinérgica, inibindo a liberação de acetilcolina. Então, dopamina no receptor D2 também inibe o neurônio GABAérgico. Não tem catalepsia, não tem efeito motor. Ok? Bom, entrei com antipsicótico em dose baixa. Então, aqui em dose baixa, eu estou bloqueando apenas aqui o receptor D2 pós-sináptico, ok? Estou desligando, estou impedindo aqui o efeito da dopamina, mas não estou gerando catalepsia. Agora, à medida que eu aumento um pouquinho a dose, eu começo também a bloquear o receptor D2 localizado no neurônio colinérgico. Ora, D2 é inibitório. Se eu bloqueio o receptor D2 no neurônio colinérgico, o que vai acontecer é um aumento da liberação de acetilcolina. Então, olha que lindo.
aqui a dopamina não está podendo inibir esse neurônio, e ainda assim eu tenho acetilcolina liberada ativando o receptor M1. Então, ao ligar essas células MSN, GABAérgicas, isso vai gerar a síndrome extrapiramidal. Aqui, no caso, está gerando catalepsia. Muito bem. Outro efeito importante dos antipsicóticos, que felizmente é um efeito muito raro, mas que é agravado, teoricamente, naquelas formulações de depósito, é a síndrome maligna. Então, o paciente está fazendo o antipsicótico, e aí, geralmente, quem tem mais contato com o paciente internado é o pessoal da enfermagem. Aliás, o pessoal da enfermagem é fundamental em qualquer hospital, né? O hospital não roda sem enfermagem. Daí a importância de valorizar a enfermagem. Pois bem, a enfermagem está notando que o paciente está ficando impregnado. Esse é o termo que se utiliza. O que é o paciente impregnado? O nível plasmático de neuroléptico está alto no sangue, o neuroléptico está se ligando ao receptor, né? Lembra que a ligação é fraca, ele liga, desliga, mas como tem uma grande concentração de neuroléptico no tecido encefálico, ele praticamente está mantendo o receptor bloqueado direto. Isso aqui no estriado, ok? Muito bem. E aí o paciente começa a ficar catatônico. Ele começa a ficar com movimentos lentos. A rigidez muscular é tão importante. Quando eu fazia experiência com o ratinho, eu fazia haloperidol no ratinho, o ratinho ficava em estado de catalepsia. Você colocava ele numa posição parado, assim, colocava ele num suporte e ele ficava parado, quietinho, não se movia. Além disso, um estado de estupor, né, com aquele espasmo da musculatura da face, e o sujeito não responde a estímulo. Ele só vai responder se o estímulo for muito intenso. E, hipertermia, febre medicamentosa. Vamos lá. Febre medicamentosa é sempre perigosa. Febre é um sinal que há alguma coisa errada com o nosso organismo, ok? Então, geralmente, febre sinaliza uma infecção. Por exemplo, a Covid-19 gera febre. Né? Uma gripe, uma infecção, uma síndrome gripal gera febre. Uma infecção bacteriana também pode cursar com hipertermia. Agora, quando a febre, e aí, claro, você vai tratar a infecção para aliviar a febre, ou algumas vezes você usa o antitérmico, né? Até porque a febre debilita muito a pessoa, sobretudo criança. Então, a gente usa o antitérmico, porque a gente já determinou a causa da febre. Eu posso agora usar uma medida para aliviar a febre. Febre medicamentosa tem prognóstico ruim, então a gente vai ter que determinar a causa. Nesse caso, a gente já imagina qual é a causa. Além desses sintomas, o paciente vai apresentar uma instabilidade absurda do sistema nervoso autônomo, com a pressão arterial e a frequência cardíaca flutuando, ou seja, aumentando, diminuindo, de modo absurdo. E aquele tremor parkinsoniano, né, aquele tremor de extremidade, como se estivesse contando moeda, se converte num tremor grosseiro. Bom, além disso, e aqui começa a explicar a febre, se eu tiro sangue, eu vou encontrar creatina sinase elevada. Ora, creatina sinase é uma enzima que deveria estar dentro do músculo. Se ela está alta no sangue, é porque tem tecido muscular, tem fibra muscular se rompendo. Fibra muscular se rompendo vai jogar para o interstício e para o sangue uma série de toxinas, ok? Que cursam com insuficiência renal aguda e óbito. A mortalidade é alta, é maior que 10% se a síndrome persiste por mais de uma semana. Então, o que deve se fazer? Suspender imediatamente o tratamento. Mas, professor, eu fiz uma administração de depósito no paciente que vai durar 4 semanas. Pois é, esse é o problema da administração de depósito, ok? Não tem como tirar o que está ali no depósito. Então, o que vai se fazer é os cuidados de suporte, controle da febre. Essa febre não vai passar com dipirona, então, compressa fria e outras medidas, ok? Controle tensional, controle de frequência cardíaca e entrar com bromocriptina,
que é o agonista dopaminérgico D2. Por quê? Lembra que a gente falou na aula de farmacodinâmica? Se eu entro com um agonista, vai haver uma competição entre o agonista e o antagonista competitivo reversível, de forma que, se eu aumentar a concentração do agonista, eu desloco o neuroléptico do receptor. Ponto. Mas quando eu faço isso, é claro que o paciente pode surtar. Mas, nesse caso, o surto vai ser um problema menor. O dantroleno é uma droga importante para conter o cálcio. E como tem o que está acontecendo aqui, com bloqueio D2, lembra, receptor D2 reduz o cálcio dentro da célula. Se eu tenho um bloqueio de D2, eu vou ter um aumento do cálcio na célula, que vai explicar alguns desses sintomas aqui. Esse estado de contração absurda do músculo, né? Essa descarga do trato córtico-espinhal. Então, eu vou entrar com o dantroleno também como medida. Então, é uma complicação importante do uso neuroléptico. Outra complicação importante começa com tremores periorais, que no passado a gente chamava de síndrome do coelho, que, como quem já viu um coelhinho de perto, o coelho fica mexendo a boca. Então, é um tremor perioral, com uma frequência bem determinada, okay? Que é um sinal prodrômico de que o paciente vai desenvolver ou está desenvolvendo uma condição também bastante complicada, chamada de discinesia tardia. Então, aos primeiros sinais de tremores periorais, a ideia é suspender a medicação, entrar com atropínico e, claro, trocar o neuroléptico. Agora a gente tem esse recurso, né? Trocar o neuroléptico por uma droga ASD. Bom, o que é discinesia tardia? Que eu tenho uma perturbação do movimento, okay? Que se caracteriza por discinesia orofacial, o sujeito fica fazendo também caretas, protusão da língua algumas vezes, que evolui para coreoatetose. Coreia significa movimento semelhante à dança, e a tetose é movimento de extremidades, ou distonia disseminada. A prevalência é alta, até 25%, okay? E afeta, sobretudo, pacientes idosos e aqueles que também apresentam alterações do humor. Bom, o fato é que alguns autores dizem que não tem correlação com o parkinsonismo, ou seja, não é o fato do paciente estar apresentando parkinsonismo farmacológico ou não que vai determinar se ele vai ter DT ou não. O fato é que o tratamento é insatisfatório. Alguns pacientes simplesmente remissionam da DT espontaneamente, sem explicação. Em outros pacientes, você aumenta a dose do neuroléptico e você alivia momentaneamente. Mas isso não impede que o quadro volte depois, você tem que aumentar ainda mais a dose do antipsicótico. Já se fez reserpina, tetrabenazina. Outros pacientes, a reserpina, lembrem, e a tetrabenazina são drogas que inibem VMAT, que inibem a captação de dopamina e outras monaminas para dentro da vesícula. Com isso, você depleta o estoque, né, de dopamina, de serotonina, de noradrenalina. Então, pode funcionar, mas também tem muitos efeitos adversos e também não funciona muito bem. Tem paciente que você reduz a dose neuroléptica, ele melhora. Então, assim, a discinesia tardia, gente, é imprevisível. Então, o fato os primeiros sinais de DT é trocar a medicação para uma droga atípica. Está aqui, né? Ela está ligada ao uso contínuo de neurolépticos. Então, provavelmente está ligada a dois fatores. A suprarregulação, isto é, upregulation de receptor D2. Lembra, se eu estou bloqueando D2 continuamente, a célula vai aumentar a expressão de receptores D2. Isso pode estar ligado a DT. E também ao aumento da expressão de receptores do tipo NMDA. A gente viu na outra conversa que o aumento da atividade de NMDA leva à excitotoxicidade. Então, há alguns autores que acreditam que a DT não está ligada à upregulation simplesmente, mas está ligado à lesão celular. Daí o seu caráter irreversível. Então, inicialmente começa com upregulation, e aí você ajusta a dose, reduz a dose e tal. Você controla a discinesia tardia. Numa fase mais avançada, em que a lesão
neuronal, aí não tem muito o que fazer, não tem como reverter. Então, falei de movimentos faciais da língua, mastigação constante, protusão da língua e caretas, e que evolui para movimentação dos membros, que podem ser rápidos, espasmódicos ou em forma de dança, ou seja, do tipo coreiformes. O fato é que a discinesia tardia, gente, é incapacitante. É incapacitante. Uma vez eu vi um paciente que não conseguia ficar sentado na cadeira. Então, a equipe colocava ele na cadeira, que é porque ele estava no chão, de tanto que ele se debatia. É um quadro muito triste. Então, o segredo é prevenir a discinesia tardia, ok? O bloqueio na via tuberoinfundibular e inserto hipotalâmica produz outros efeitos, né? O bloqueio tuberoinfundibular, já que a dopamina inibe a secreção de prolactina, se eu bloquear D2 aqui, eu vou ter um aumento de prolactina. Então, isso vai caracterizar por dor na mama, o homem vai desenvolver ginecomastia, mama feminina, e mulheres podem começar a produzir leite, réia secreção, galac, leite. Uma vez eu também acompanhei no estudo, não sou médico, vocês sabem, mas eu participei de um projeto de pesquisa que eu estava acompanhando uma paciente durante uma consulta e ela estava desesperada porque sequestraram um bebê dela. Bom, a questão é como é que você explica para a paciente que ela não teve bebê, apesar de estar produzindo leite, né? Claro que o delírio do paciente esquizofrênico é uma forma que ele tem de estabilizar. É uma forma de explicar o que ele está sentindo. Né? Que ele não entende o que ele está sentindo. Há uma, como o Bleuler dizia, há uma divisão, uma esquizo, né? Uma divisão da mente. E aí uma forma que ele tem de estabilizar é o delírio. O delírio dela é que o bebê, que ela não está vendo, não está em contato, havia sido sequestrado. Então é um efeito adverso também bastante complicado, né? Como é que você explica para ela que ela não teve bebê? Então, o que se faz é aumentar a dose do antipsicótico para controlar o delírio, ou seja, deixar ela no estado de embotamento, mas, claro, agravando a galactorreia. Mulheres podem fazer amenorreia durante o tratamento. Redução da libido, tanto pelo aumento da prolactina, quanto pelo bloqueio na via inserto hipotalâmica. Mesma coisa, disfunção erétil em homens e anorgasmia em ambos os sexos. Muito bem. Esses outros efeitos vão ser menos importantes com haloperidol e mais importantes com os fenotiazínicos e com alguns tioxantenos. Então, o bloqueio muscarínico, que vai diminuir a CEP, né? Quanto mais atropínico for o neuroléptico, menos síndrome estapiramidal, mas, por outro lado, ele vai provocar aqueles efeitos atropínicos, né? Estoma a boca, cheiro seco, então, ressecamento da boca, ressecamento da conjuntiva, paralisia do músculo, plegia, né? Paralisia do músculo ciliar, que leva à perda da acomodação visual, então a visão fica borrada, o sujeito não consegue enxergar para perto, né? Ele vê o ônibus lá longe, ele vê o ônibus. Quando o ônibus chega perto, ele não sabe para onde o ônibus vai, porque ele não consegue ler. Bom, todo mundo que já fez exame, já foi oftalmologista e já ganhou umas gotinhas de atropínico na retina, sabe o que é cicloplegia, né? Essa visão borrada. Constipação intestinal, retenção urinária e pode precipitar glaucoma de ângulo fechado, ok? O bloqueio alfa, hipotensão postural, mas também contribui para a sedação e pode provocar atraso na ejaculação. O bloqueio estaminérgico, bloqueio H1, provoca ganho ponderal e sedação, né? Aumenta o apetite e sedação, o paciente vai ganhar peso. Em geral, esses efeitos costumam sofrer tolerância com o tempo. Então, o paciente, no começo, ele vai reclamar muito desses efeitos, com o tempo ele vai se adaptando, mesmo que aqueles mecanismos de up e down regulation. Muito bem. Ok, vamos ficar por aqui. A menina está feliz porque agora ela aprendeu um pouquinho mais sobre os neurolépticos, que são as primeiras drogas introduzidas para tratar os sintomas da psicose e são bastante empregadas nas crises de psicose aguda, nas emergências psiquiátricas, né, em que há agitação psicomotora,
delírios e alucinações. Ficaremos por aqui. Se você gostou, dá aquele like e divulga para os seus amigos e amigas, a galera interessada nessa área da saúde. Grande abraço a todas e todos.